Bom, pessoal, a gente está aqui com o Luiz de Leon, que é o nosso colega da Feltec USA, e o objetivo desse bate-papo, dessa entrevista, é falar um pouquinho sobre esse know-how e dessas informações que o Luiz tem absorvido durante esse tempo nos Estados Unidos e vai passar um pouquinho dessas informações aí para nós. Luiz, nos Estados Unidos a gente tem dois mercados no segmento de arrancada. O mercado de domésticos e o mercado de importe. Fala um pouquinho da diferença entre esses dois mercados para nós. Bem, obrigado pela oportunidade aqui. É sempre interessante, né, poder participar mais ativamente dessa parte, principalmente da FT Education, para poder explicar mais um pouquinho desse conhecimento que a gente acaba adquirindo trabalhando diariamente nesse tipo de função, né? Bem legal. Sobre doméstico e importe, eu acho que é uma coisa bem peculiar dos Estados Unidos, né? Que ao contrário de outros países, inclusive o Brasil, eles não têm essa divisão. A gente não tem essa divisão, né? E eles nos Estados Unidos têm, né? O doméstico é o americano, o importe é o imigrante que foi para os Estados Unidos e ele traz aquela cultura do país dele, da região dele, da situação dele diferente. Tanto é que qualquer coisa que a gente pode identificar mais fácil entre o doméstico e o importe. O importe é 4 cilindros, é 6 cilindros. E o doméstico é basicamente V8. Tu até encontra 4 cilindros, aquele 4 cilindros old school, que nos lembra o motor de Opala, 4 cilindros, algo similar. Mas normalmente aquele V8, vareta, nada de comando no cabeçote, motores grandes, turbina, compressor, algo do tipo, nitro. Mas essa é a principal diferença, a gente vê motores e carros maiores, mais potentes, mais rápidos, no doméstico. E aquela coisa, o menor, o mais eficiente, mais similar com o Brasil, 6 em linha, tem muito 6 em linha no importe, 4 em linha, V6, rotativo, não existe rotativo no doméstico, e o rotativo no importe é cultuado, né? É um motor à parte, né? Que tem aquele som característico. É difícil a gente encontrar o confronto entre eles, né? Domésticos e importe. Tem poucos eventos em relação a isso. Não tem muito evento, porque assim, ó, existe o preconceito dos dois lados. O pessoal que é do importe tem um pouco de preconceito com o pessoal doméstico, e o doméstico tem um pouco do preconceito com o importe. Então eles acabam não se misturando tanto, mas quando tem é legal. Porque daí tu vê aquela diferença, né? Aquele V8 com aquele ronco mais agressivo, mas que não gira, contra aquele motor pequenininho, agudo, com muita pressão de turbo. Isso é bem interessante, né? Essa parte é muito legal, quando mistura os dois, assim, é bem nítida a diferença, é bem legal. É bacana mesmo. Bom, a Proline atualmente é referência mundial na construção de motores V8 turbo. Como é que é trabalhar dando suporte para o cliente Proline, desde a partida do motor até o suporte em pista? É que é uma coisa muito boa, né? Tipo, quase uma benção, né? Trabalhar no equipamento, estado da arte, daquilo que a gente gosta, né? Automobilismo, arrancada. Então, com certeza, trabalhar com um carro que tem uma mecânica Proline e usa uma eletrônica Fueltech é incrível, né? É tudo do melhor que existe e que tu sabe que vai ter um resultado positivo. Tanto é que às vezes é comum ir numa competição onde nas finais é um carro com motor Proline contra outro carro com motor Proline. Isso daí é uma coisa muito bacana. Então, é sempre cercado com as melhores pessoas, né? É o melhor tuner, é o melhor preparador de motor, é o melhor equipamento, né? O melhor suporte eletrônico, porque sem isso também não tem, sem o gerenciamento não existe o motor. Essa parte é magnífica mesmo, trabalhar com a Proline é uma dádiva. Com certeza. E vocês não trabalham só com o filé da coisa, só com a Proline, né? Trabalham com outros clientes. E a gente tem um hábito é um hábito nosso do Brasil de valorizar muito o que vem de fora. Uhum. Realmente o preparador de fora é tão melhor ou tá tão mais bem preparado de usar eletrônica programável ou não? Olha, essa é uma pergunta bem perigosa, né? O que a gente pode ver é o seguinte, né? O brasileiro ele é criativo. O brasileiro é mais criativo que o americano. Isso não é uma crítica ao americano, é uma característica. Porque tem seu pró e seu contra ser criativo, né? Às vezes a gente é criativo numa coisa que não devia ser criativo. Claro. Ou então a gente, ao invés de ficar trancado em algo, a gente, por ser criativo, resolve o problema, vai adiante. Eu diria que eles são diferentes, o preparador brasileiro e o americano. O que eu vejo é que o americano ele tem mais experiência. Então o preparador americano, de uma maneira geral, que eles chamam de tuner, né? Eles têm essa posição bem fixa na equipe, o tuner. Esse cara tem normalmente uma experiência grande ou ele tem um tutor com muita experiência e ele confia naquele tutor dele. Então, normalmente ele vai para a pista
Se ele já não foi durante anos tipo de sombra de um cara mais experiente, ele tem aquele cara mais experiente que ele pode toda hora ligar no telefone, conversar, e eles se apoiam muito na experiência. Este tipo de motor, este tipo de carro, neste tipo de pista, com essa temperatura, deve ser assim. E eles seguiam através daquilo para chegar no resultado mais próximo. Então, uma coisa que é comum nos Estados Unidos é um carro novo ir para a pista e ter um resultado bom na primeira prova. Porque eles têm toda aquela experiência de carros parecidos com aquele e eles já vão direto próximo do alvo. Então, essa é a diferença. Mas, em compensação, todos eles são parecidos. Que não tem a criatividade do brasileiro, né? Claro. De inventar moda, o cabeçote de um com o outro, um comando novo da Argentina. Eles não são assim flexíveis e tentando coisas novas para melhorar. Eles normalmente, ó, essa turbina é boa, este motor é bom, a gente faz este conjunto e o carro vai virar este tempo. São bem sistemáticos. Exatamente. Né? Mas já que tu falou do tuner, qual é a linha de trabalho do tuner? Só para o pessoal entender. O tuner ele só vai acertar, o tuner ele vai trabalhar só na injeção programável, ele vai trabalhar na instalação também, porque existe esse segmento ele é novo no Brasil e já existem profissionais trabalhando nesse segmento. Normalmente no Brasil como funciona? Esse cara instala, ele acerta o carro no dinamômetro e faz um setup de pista para que esse carro tenha um ótimo resultado. É semelhante nos Estados Unidos? Dá para você dizer que não. Nos Estados Unidos, a equipe, seja de arrancada, circuito, mas como a gente está falando de arrancada, ela é bem definida. Então, nós temos o piloto, nós temos o tuner, nós temos o cara da suspensão, o cara que não faz nada a não ser apertar parafuso, tirar parafuso, para aliviar o trabalho dos outros, para cada um fazer sua parte. Então, um carro de arrancada normalmente leva 4 pessoas. Então, nessas 4 pessoas, tu tem o piloto, o tuner e mais 2 pessoas, que é um cara para suspensão e alguns detalhes e o outro que é o auxiliar. E ele auxilia todo mundo, que essa é a função. Porque o que acontece? O tuner ele tem que estar preocupado com isso, com aquilo. Ele normalmente não tem tempo de trocar uma turbina. Mas se tiver um problema, enquanto tu tem 1 ou 2 trocando a turbina, tu tem aquele cara analisando todos os logs para tentar descobrir o porquê que isso aconteceu. E ele vai lá e conversa com o piloto. Olha, o que aconteceu nessa passada? Qual foi o teu sentimento? E eles interagindo entre eles chegam num resultado mais rápido. Ao invés de, por exemplo, elétrica. A elétrica é um cara separado que faz. Normalmente ele nem vai para o autódromo. Porque o cara da elétrica só faz elétrica. E ele é bom no que ele faz de elétrica e ele tenta não se limitar à elétrica, mas se especializar na elétrica. Então ele é o tipo de cara que não pergunta praticamente nada. Após ele aprender um sistema, praticamente nada para ninguém, porque ele sabe, esse carro é assim, se eu ligar uma válvula diferente é assado, e ele não tem que se preocupar, mas e se eu quiser andar com mais pressão? Ele não se preocupa com isso. Esse problema é do tuner, né? Esse problema é do tuner, não é do cara que instala. Então ele se preocupa com aquela coisinha, ele sabe todos os detalhes. Esse fio, por que é melhor, esse conector, por que é melhor, esse injetor, por que todo mundo está usando. Esse tuner ele me falou que esse é bom, ele testou em 10, esse é bom, vamos instalar sempre este no veículo. Sim. Então ele tem o conhecimento da parte instalação mecânica, elétrica, mas aquilo, ele não roda. Muitas vezes ele nem liga o motor. Ele chama o tuner vai lá, confere com ele, tu usou essas entradas, essas saídas, esta válvula, esse injetor, tudo bem. Vou usar este meu mapa base, vamos colocar lá, ligou o carro, testa tudo, perfeito. Vai para a pista e o instalador continua normalmente na oficina dele para outro carro. E o tuner sai com o carro para fazer um teste na pista ou algo do tipo. Sim. Então tem essa divisão, é bem definido. É interessante até porque no mercado brasileiro hoje a gente ainda está com aquele profissional que faz do para-choque dianteiro ou traseiro. Isso é uma coisa, é um exemplo interessante da gente seguir. Como acho que, na minha opinião, a arrancada norte-americana é uma referência mundial. Com certeza. E a gente tem que usá-la como referência. Eles têm uma experiência. Bom, falando de arrancada norte-americana, não tem como falar de arrancada e não falar de NHRA, né? A NHRA é a Fórmula 1 da arrancada mundial, né? Digamos um sonho para muitos profissionais do segmento. E tu está seguindo esse sonho, né? Tu está conseguindo realizar esse sonho, melhor dito. Com certeza. E como é que é trabalhar com essas equipes aí da NHRA? Tu teve uma experiência há pouco tempo. Como é que foi isso? Bem, a NHRA, como tu mesmo falou, é a Fórmula 1 da arrancada. É a categoria com diversas divisões extremamente bem definidas, o que faz o que, com as regras bem mutáveis para tentar deixar o mais parelho possível, porque o objetivo não é ver quem tem o carro que baixa tempo.
É dentro daquelas regras quem consegue ser o mais rápido constantemente. Então o que acontece? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui numa prova de NHRA era uma novidade total, né? Eu estava entusiasmado, estava até deslumbrado com aquela coisa nova. Tudo é diferente, tudo é diferente. Da entrada à competição, à premiação, tudo é diferente. Tem cobertura da televisão, a organização para entrada e saída é completamente diferente. Ninguém chega perto da pista a não ser quem está correndo. Não existe nunca nenhum tipo de confusão, porque tudo já é previamente acertado. A equipe deles é gigante, né? A equipe da NHRA é gigantesca. Por onde tu vai na NHRA, tu encontra alguém assim com aquela camisetinha staff ou algo do tipo, e ele tá pronto para responder qualquer dúvida que tu tenha. E o que acontece? A equipe lá tem que funcionar, porque lá os melhores dos melhores. Tanto é que cada categoria tem 28, 30. Não pode ter mais, é proibido. Então para tu tá lá, tu é bom. Se tu não for bom, tu sempre vai ser o último. Tu vai acabar saindo, às vezes, até mesmo por vergonha, porque tu não consegue competir. Então todo mundo na NHRA é profissional mesmo de arrancada. E ele é bom. Existem categorias, por exemplo, as mais avançadas, Top Fuel, que entre uma puxada e outra nas eliminatórias, eles refazem o motor inteiro em 45 minutos. Isso, eu acompanhei a etapa, eu sei como é que funciona. Ele já vem, no retorno, o cara vem com o logger aberto, observando, Exatamente. quando o carro encostou, já estão desmontando. Exatamente, então imagina o nível de profissionalismo para refazer um motor de até 10 mil cavalos em 45 minutos. E em 45 minutos ele está no alinhamento de novo, Disposto vai lá e baixa o tempo dele. Então tem que ser tudo sincronizado, a equipe, cada um sabe a sua função, todo mundo é bem profissional, não tem palavra melhor do que profissional para isso. Quantos profissionais trabalham, por exemplo, nos times assim, vamos pegar, são várias categorias, né? Desde as categorias de base, que é a Pro Stock, até a Top Fuel. Em média, quantos profissionais tem em cada time desse? Olha, depende bastante, porque a NHRA ela basicamente ela é dividida entre o piloto profissional, que a vida dele é correr, e aí inclui John Force, um bom exemplo. Então nós temos Top Fuel, nós temos os Funny Cars, que é basicamente um Top Fuel com carenagem um pouco menos de potência. Motor frontal. Nós temos Pro Stock carro, Pro Stock moto. Essas 4 categorias são as principais da NHRA. A 5ª categoria, que é a que a gente tem convivido mais, é a Pro Mode, que é o modificado profissionalmente. É o último estágio de um veículo, que seria de rua, eles chamam de que abre a porta, né? É o último estágio de um veículo que tem porta ainda, mas que anda no autódromo. Então é um veículo que faz os 400 metros em menos de 6 segundos, mas ele ainda tem porta. Então esse é o limite dele. E uma categoria, por exemplo, Pro Mode, que é esse modificado profissionalmente, ele tem dificilmente um carro na equipe, normalmente é 2 carros na equipe, justamente para facilitar. E nessa equipe a gente vai ver em torno de 5 funcionários, 5 integrantes para cada carro. E eles conseguem manusear tipo 1 ou 2, indo para outro carro se for necessário trocar um câmbio, porque esse motor não precisa refazer toda a passada. Claro. Agora, se a gente for para uma Top Fuel, nós estamos falando de 15 pessoas trabalhando no mesmo carro, em um carro só. Mesmo que, por exemplo, John Force, melhor colocação, ele tem mais de um carro, ele corre com as filhas. Sim. Cada carro tem 15 pessoas. Porque tu precisa desmontar o carro em 45 minutos, desmontar o motor e montar. Nesse evento NHRA que nós participamos como fábrica, né, como Feltec, quantos carros estão usando o nosso equipamento? Atualmente nós estamos com 5 veículos. Este fim de semana, que vai passar agora após essa entrevista, nós teremos 5 veículos correndo no NHRA, na categoria modificado profissionalmente, que é a Pro Mode. Sim, e entre esses carros tem turbo, nitro? Todos são turbos. Todos são turbos. Todos são turbos. Isso que é interessante, né? A Pro Mode na NHRA corre blower, turbo e nitro, juntos. E eles modificam as regras para cada um não ser mais rápido que o outro no fim, que é o tempo, né? Não é a velocidade, não é os 60 pés, é o tempo. Todos eles correm em torno do mesmo tempo, que hoje oscila de 5.75 a 5.90. Esse é o tempo dos carros que estão rápidos e se qualificam. E o nível de exigência é tão grande que quando tu classifica, que são os 16 mais rápidos, a equipe comemora. Porque eram 30.
E tu é um dos 16 mais rápidos. Top 16. E não é 16 de qualquer É 16. 16 NHRA, né? É 16 NHRA. Então ele comemora, a equipe comemora. O pessoal que classifica comemora. O 16º comemora. O primeiro comemora quase como ganhou, porque qualificar em primeiro lugar na NHRA é um feito. Bom, no Brasil a gente não tem uma cultura muito grande em relação a carros nitro, né? E já que a gente estava falando de NHRA, existe uma outra divisão que tu pode falar também um pouquinho para nós, que é a PDRA. E essa divisão, ela tem uma categoria chamada Pro Nitro, com motores de 950 polegadas até 6 estágios de nitro. E a gente sabe que existe uma certa dificuldade, inclusive dos próprios preparadores, de conservar esses motores. São motores mais caros, com uma durabilidade menor. Fala um pouquinho dessa categoria para nós e como a gente está inserido nela. Bem, eu particularmente considero essa categoria uma das mais interessantes, se não a mais interessante, né? Como tu comentou, 950 polegadas, isso é um motor de mais de 15 litros. Então, se a gente pensar num 4 cilindros, é um 4 cilindros de 7 litros e meio. A gente está acostumado no Brasil com motor de 2 litros. Então, nós estamos falando de pequenos monstros, né? São muito maior do que o motor blower, o motor turbo. Ele realmente é grande. E o que acontece? É a força bruta. O motor é gigante e a gente joga o óxido nitroso para dentro, extremamente rápido, numa quantidade muito grande, e por isso que é interessante ter esse controle tão perfeito de quando tu joga, de quanto combustível tu joga junto, de quanto o avanço da ignição tu tira ou tu coloca, porque é crucial. O nitro não aceita desaforo. A gente às vezes está acostumado, deu um erro, derreteu o motor. Às vezes numa passada que deu um erro pequenininho, o motor não derreteu, no nitro explode. Qualquer erro pequeno, perdeu o capô, estourou o coletor de admissão, cavitou a bomba de combustível, o cara esqueceu de colocar o combustível que deveria, quebrou o motor. É bem assim, é extremamente sensível. Mas essa dificuldade que atrai tanta gente. E o nitro é uma coisa muito antiga nos Estados Unidos e ela é muito difundida. Porque ele não é tão caro, né, pro pessoal da rua. Então é o primeiro estágio do carro, ele tem aquele V8, ele fez uma modificaçãozinha, ele bota o nitro. E ele vê aquele carro correndo e ele tem aquele sonho. Então a categoria nitro, ela é grande. Na PDRA hoje é a maior. Porque a PDRA é o quê? É a antiga DRL, que era uma outra divisão. Ela é a segunda mais importante depois da NHRA. Então ela é grande. E ela basicamente é Pro Modes. Então ao invés da gente ter 30 como na NHRA, nós temos uma corrida de 150 Pro Modes, divididos nas categorias Extreme, que basicamente é Turbo e Blower, Nitro, que são os segundos mais rápidos, próximos dos Extreme, e Pro Boost, que daí é um blower menor e turbinas menor. Então nós temos essas três categorias. E dessas três, a que mais tem carro é a Nitro. Isso que é interessante. E é o que dá o show à parte, né? De noite é lindo, né? Aquela passagem, tu vê aquelas chamas a passada inteira, o carro erguendo no meio da reta, porque eles têm muita força. Eles viram 3.7 nos 200 metros. Nossa. A 320, 330 km por hora em 3.7 segundos. Um motor aspirado naturalmente, onde tu substitui o oxigênio por nitro. É uma coisa que eu achei bem interessante no comentário que fiz mesmo ao tempo, que ele substitui, imagina um motor de 15 litros, Exatamente. ele substitui toda a demanda de ar por nitro nesses estágios. Exatamente. Então o motor passa a ser alimentado, o comburente não é mais o ar atmosférico, passa a ser o óxido nitroso. Exatamente. Então esse é talvez o grande segredo, assim, e o motor tem que ser preparado para receber isso. Para poder receber. Tanto é que assim, nós estamos falando de um motor grande, né, de 15 litros, e ele é forte. Nós estamos falando de motores que chegam a 2.000 cavalos aspirados. E ele praticamente dobra, belisca os 4.000 no nitro. Só que quando ele tem esses 4.000 não tem mais ar. Ele só tem o óxido nitroso entrando, porque ele chega a usar 6 estágios. E 6 estágios grandes. Cada estágio é maior do que normalmente a gente vê num carro aqui que tem um. E uma coisa interessante é a possibilidade de controle que o óxido nitroso dá. Porque se a gente pegar, por exemplo, um turbo, ele chega a 4.500, 5.000 cavalos até, então, ou seja, tem quase 1.000 cavalos acima e os tempos são muito próximos. Então, exatamente. É interessante o pessoal entender que às vezes potência não é tudo não. E o controle dessa potência é muito importante. Que esse é um exemplo clássico, quase 1.000 cavalos de diferença, mas a diferença de tempo, inclusive nos 200 metros, eu acredito que os Pro Nitro são mais rápidos que os Pro Boost. Né? São mais rápidos que o Pro Boost. O Pro Boost, ele normalmente circula em 380, 90 abaixos. O Nitro é 70 abaixos. E eles até estão tentando bater o recorde mundial hoje, que é 370 exatos.
E tem vários carros tentando 369. 369, às vezes tem carro que na Extreme não consegue fazer, porque eles viram mais rápido, eles viram 50, 350, mas depende da etapa, porque é tanta potência que eles não botam no chão, e como tu comentou, é com um compressor ou com uma turbina. O compressor tu até tem mais controle que a turbina, mas a turbina é bem complicadinho de controlar, ainda mais com essa potência. O nitro não. O nitro tu tem aqueles 6 estágios, tu escolhe quanto que ele entrou, quanto que ele saiu, se precisar. Então tu pode escolher, eu quero, ó, neste 0.3 segundos eu quero mais 500 cavalos. Na hora entra 500 cavalos a mais. Já que estamos falando desses controles, isso tem sido muito importante, o que a Feltec conseguiu, a gente conseguiu revolucionar esse mercado? A gente teve um exemplo que a gente conseguiu ser homologado em NHRA em 15 dias devido a um teste que foi feito na Flórida com o nitro. Sim. O pessoal ficou realmente espantado com os resultados. Exato. Como é que é o feedback hoje do preparador, esse old school americano, que está acostumado a usar nitro e agora está usando uma injeção programável Feltec para controlar esse óxido nitroso? Olha, eles só agradecem. De grande parte, assim, eles só agradecem. Porque a primeira coisa que eu me lembro da gente conversar lá com vários, a gente está aqui para ajudar. A gente não está aqui para impor nada. Então, o que a gente faz? A gente ouve o piloto, a gente ouve o preparador. O que tu precisa controlar? Como tu quer controlar? Como é mais fácil de entender o controle? E a gente foi lá e fez. E quando a gente chegou para testar a primeira vez na pista, com um piloto experiente, ele olhou aquilo. Em 2 passadas o carro estava beliscando o recorde pessoal dele. Sendo que a gente mudou completamente tudo no carro, em questão de controle do carro. Então, normalmente eles estão acostumados a numa transição ainda mais de nitro, de um sistema para outro, por exemplo, de um carburado para um injetado, de uma injeção para outra, quebrar o motor 2, 3 vezes. É normal. Todo carro nitro tem um jogo de pistão e biela pronto dentro do trailer, só esperando para tirar os cabeçotes e trocar pistão e biela, de tão comum que é uma pequena falha, um pequeno erro de acerto, quebrar o motor. Isso não aconteceu. E o carro andou diversas vezes sem problema algum. E isso para eles foi muito impactante, porque isso nunca tinha acontecido até então. Fazer uma troca, migrar para um carburador para injeção, ou de uma injeção para outra sem ter dano. Isso foi uma coisa magnífica para eles. E eles puderam levar o carro ao limite. Até o ponto que o carro com motor menor estava andando junto com os motores maiores sem este controle. Porque o controle era tão preciso, tão refinado, tão bem definido aonde e quando. E isso foi muito legal. O que a gente mais ouviu foi lá, agradecimento. Bacana ter o respeito desse pessoal que muito. Tem tanto know-how. Né? Nossa, é muito. Bom, falando um pouquinho sobre... eu acho que existe hoje a febre nesse segmento arrancada é um programa da televisão do Discovery Channel, Discovery Turbo no Brasil, né? Sim. Que é o Street Outlaws. E tu teve aí a possibilidade de ter o contato aí com alguns dos participantes desse programa, né? O Big Chief, o Modern Nova e o Dead Dave já estão utilizando a bandeira Feltec, não nos episódios no Brasil, mas já nos Estados Unidos, uns já estão testando. Como é que foi assim, essa experiência com o pessoal lá do Street Outlaws? É uma coisa bem interessante, né? Porque eu vou dizer que isso até acaba remontando um pouco daquela pergunta do doméstico contra import. Existe uma outra categoria que é o underground, né? Que é o grudge, que é o que? É a corrida de rua. A corrida de rua, eu acredito que todo mundo que gosta de carro deve se lembrar, Velozes e Furiosos e coisas do tipo. A corrida de rua nos Estados Unidos ela é uma coisa muito importante, né? Ela existe há anos, a própria NHRA nasceu na rua e hoje ela condena a rua com propriedade porque é muito perigoso, mas na rua ainda tem muita gente. E o que acontece? O que é o Street Outlaws? É uma versão segura, né? Porque na verdade a corrida é verdadeira, mas não é na rua, é num ambiente controlado. Eles fazem aquilo que muita gente gostaria de estar fazendo, ou até mesmo faz, que é correr na rua. E esse pessoal tem aquela coisa, eles não são profissionais. Porque eles não vivem disso, nem para isso, eles não têm aqueles patrocínios gigantescos, mas eles amam carros. Eles são apaixonados por carro, eles são apaixonados por competição, eles realmente gostam do que fazem e eles vão na raiz da coisa. É a arrancada, é um contra o outro, é o desafio, eu não quero saber o que tu tem embaixo do capô, eu estou te desafiando, o meu é mais rápido que o teu, o meu é turbo, o teu é nitro, não me importa, eu vou chegar antes que tu no fim da linha. Não tem tempo, não tem velocidade, literalmente não tem virinho. É um cara com uma lanterna, quando ele acende, deu a largada, e alguém lá no fim cuidando. Eles têm a câmera pro tira-teima, mas tem um cara lá no fim que ele fica cuidando. E ele já manda no radinho, ó, tal carro chegou na frente. E apostam dinheiro,
e eles têm a lista deles dos mais rápidos, né, e desafiam outros estados. Isso é muito bacana, né? Todos eles são muito legais. E o mais interessante, a gente entrou no programa por uma curiosidade deles, né, que no caso foi o Big Chief. A gente conseguiu conversar com ele, ele gostou da ideia, resolveu testar, ficou apaixonado. Foi muito parecido com a situação do Nitro, né? Então existe muito agradecimento da parte dele com a gente. E o Murder Nova, ele é colega de equipe dele, eles são da mesma oficina lá, que é a Midwest. Então, eles, que eles viram? Pô, esse carro melhorou um monte. Vamos fazer também. E o que aconteceu? O Murder Nova agora anda de Fueltech. Por quê? Porque agora ele tem mais controle, o carro dele agora é mais rápido. Ele consegue fazer mais controle, porque na rua, porque é uma pista sem tratamento. Tu tem que ter um controle do carro diferente. A eletrônica conta muito mais que uma pista bem preparada. E agora com a FT eles conseguem controlar a potência melhor, controle de tração integrado muito melhor. Tudo fica melhor. E o motor, de novo, não quebra. Funciona sempre bem, da mesma maneira, não tem aquela inconstância de potência. E a gente vai chegar no terceiro nome, né, que é o Daddy Dave, que é um cara diferente dos outros. Ele não é da mesma equipe, mas eles sempre foram próximos. Porque o Big Chief, ele é um tuner também. E ele faz o acerto do Murder Nova, e ele fazia o acerto também do Daddy Dave quando ele tinha S10. Quando o Daddy Dave resolveu mudar de carro, ele pensou, pá, tenho que melhorar, meu próximo carro não pode ser igual. O que ele fez? Vou migrar para Fueltech. E ele está usando o Nitro com o Fueltech. Então, são 2 carros turbo e um carro Nitro. Os 3 com Fueltech e são uns dos mais rápidos. Os mais rápidos, para não dizer, né? Do Street Outlaws. Luiz, primeiro, muito bacana a entrevista, né? O pessoal com certeza vai aproveitar bastante esse monte de informação. E queria deixar um gostinho de quero mais aí para outras entrevistas. Eu sei que tu tem bastante conhecimento, muita coisa que a gente já tem conversado. E quais são as novidades e outras coisas que tu pode vir a falar num segundo momento, numa segunda entrevista, que eu acho que essa segunda entrevista vai ser lá nos Estados Unidos. Eu vou lá para te entrevistar, nós vamos estar numa corrida lá e eu vou lá te entrevistar. Vamos combinar isso? O que tu vai falar na próxima vez? E tu vai buscar informação para falar para o pessoal aqui na nossa câmera. Olha, tu vai ser muito bem recebido lá, né? Como qualquer outra pessoa, qualquer outro brasileiro que for lá nos Estados Unidos, a gente sempre é muito receptivo e o pessoal é muito receptivo. Vai ser muito legal fazer uma entrevista lá. O que eu posso dizer? A gente está sempre trabalhando, né? Seja a Fueltech Brasil, seja a Fueltech USA, essa parceria ela é muito boa e ela é muito produtiva. Então, esse pacote Pro Nitro que a gente vai poder usar no Brasil, e a gente já tem visto alguns veículos andando com um nitro diferente, e isso não é porque a equipe não poderia fazer, mas é pelo conjunto, é a equipe certa com o equipamento certo. E foi aí que a gente teve um resultado bom já numa etapa que teve agora, né? Um certo Opala preto andou... Da TS, já deu um susto no pessoal. Andou bacana, exatamente. E tá lá, tá disponível no site, só fazer o download, ter a versão Nitro e só fazer praticamente essa revolução na arrancada, né? A gente tem novidades saindo aí, mas eu acho que é melhor, acho que eu vou deixar para a próxima entrevista, que daí provavelmente a gente vai ter mais uns lançamentos saindo. E a gente pode conversar sobre algumas coisas diferentes do Brasil e dos Estados Unidos, como por exemplo pneu, suspensão, são coisas bem diferentes que a gente tem aqui que a gente tem lá, né? E eu acho que isso ia ser legal, quando tu me visitar lá a gente vai conversar sobre isso. Então tá combinado. Tá certo? Feito então. Valeu pessoal, obrigado, hein?